Obrigado, pastor Ginaldo, pelo seu carinho. Irmãos, é um privilégio, uma bênção poder estar aqui com vocês. Eu creio que Deus está neste lugar, e onde Deus está, coisas grandes acontecem, porque Deus é o Deus que fala, e fala pela sua palavra. Por isso eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Jó. Eu vou mudar o tema que foi proposto inicialmente, e disse para o pastor Ginaldo que às vezes eu costumo mudar de sermão de última hora. Eu acho que essa noite vai ser uma delas então. Jó capítulo 1, por gentileza, abra a sua Bíblia. Jó capítulo 1, versos 6 a 12. Jó capítulo 1, 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, verso de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Este texto relata este episódio desta reunião de Deus com os seus filhos, e eu quero crer que os filhos aqui são os anjos, e eu quero crer que esta reunião se deu nas regiões celestes. E a Bíblia não dá muito detalhe, mas nos informa que Satanás aparece nessa reunião. E é curioso que Deus é quem provoca a discussão, perguntando para ele: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, está de olho, está antenado, está ligado, está vivo e ativo no planeta, procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: não tem ninguém na terra semelhante a ele. Isso significa, ele é o homem mais piedoso dessa geração, homem íntegro.
Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando. Homem reto, reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço não, ainda não dei tempo de dar uma olhada nele não, quem sabe um dia, tem outras prioridades, estou fazendo outras coisas. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim para Deus: também puderas, também puderas. Tu tens abençoado a vida desse homem, tu tens cercado a casa dele com a grande muralha de proteção, os bens desse homem prosperam na terra, tudo que esse camarada bota a mão vira dinheiro. Desse jeito aí qualquer um te adora. E Satanás insinua duas coisas. Primeiro, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que ninguém adora a Deus pelo caráter de Deus, apenas pelas dádivas de Deus. Mas Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó não serve a Deus de forma íntegra. Satanás insinua que Jó descobriu que esse negócio de religião dá lucro, que isso é um bom negócio, que servir a Deus rende dividendos financeiros imediatos. Satanás insinua que Jó nada mais faz com Deus do que uma troca, do que uma barganha, do que um negócio. Jó serve a Deus e Deus o abençoa. Então, Satanás levanta aqui duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás disse para Deus: toca no que ele tem, toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que é que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás está dizendo para Deus: se tu tirares o que tu deste a ele, esse mesmo homem que hoje adora vai blasfemar. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Com a permissão de Deus, Satanás sai da presença de Deus e vai provocar um verdadeiro estrago na vida de Jó. Primeiro, confira comigo, versículo 3 do capítulo 1. Quão rico era Jó? Quão rico era Jó? Depois de quantificar os bens, versículo 3, lá no finalzinho está escrito assim: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. O que significa isso? Que ele não era apenas rico, ele era o mais rico da sua geração. Ele era o Bill Gates da sua geração. E conforme os versículos 15, 16 e 17 do capítulo 1, Satanás usa os sabeus, o fogo e os caldeus para levar Jó à falência. Mas não foi numa semana, não foi num mês, não foi num ano.
O homem mais rico da sua geração vai à falência, entra num processo de colapso financeiro e decreta bancarrota num único dia. Por muito menos você conhece gente que se desespera. Por muito menos você conhece gente que blasfema contra Deus. Por muito menos você conhece gente que dá um tiro na cabeça. A pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó se voltaria agora contra Deus para blasfemar contra ele? Será que Jó servia a Deus por interesse? Será que Jó só servia a Deus por aquilo que recebia de Deus e não pelo caráter de Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Diz a Bíblia que quando Jó recebe a notícia de que ele está falido, está lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para o mundo, eu não vou levar nada do mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota aqui a primeira tese de Satanás. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. A pergunta é: que tipo de pai, que tipo de homem era Jó? E vocês sabem disso. Família que tem mais de um filho aqui sabe disso. Os filhos não são naturalmente unidos. Não são. Quando você vê uma família com os filhos unidos, pode ter certeza, por trás disso tem um pai, tem uma mãe que ora, que aconselha, que acompanha, que exorta, que manifesta a graça de Deus no ensino dos filhos. Agora, manter os filhos unidos com dinheiro é muito mais complicado, porque dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama, dinheiro separa, dinheiro divide. Ora, o capítulo 1, versículo 2, nos informa que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, eram ricos, eram independentes, eram adultos, e eram unidos. Por quê? O versículo 5 responde: porque Jó era um pai que orava pelos filhos, Jó era um pai que exortava os filhos, Jó era um pai que, embora os filhos adultos, chamava os filhos para oferecer a Deus sacrifícios em favor de cada um deles. Jó se importava com a salvação dos filhos, com a santificação dos filhos, e ele fazia isso continuamente. Agora, não foi uma semana depois, não foi um mês depois, não foi um ano depois, não foi uma década depois, foi no mesmo dia do colapso financeiro que Jó recebe a mais amarga notícia, que seus 10 filhos morreram num único acidente. Você já parou para pensar o que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia? Como é que ele volta de lá? Como é que ele se ergue do luto? Como é que ele se reconstrói? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Não é natural o pai enterrar filhos, não é natural. Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? A resposta está no verso 20 e no verso 21. Quando Jó recebe essa notícia, diz a Bíblia que ele rasga o seu manto, que ele raspa a cabeça, que ele joga terra sobre a cabeça, que ele se prostra, que ele adora, e que ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas agora vem o capítulo 2. Diz a Bíblia que houve uma reunião de Deus com seus filhos, provavelmente os anjos, provavelmente nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás apareceu por lá.
E diz a Bíblia que é Deus quem cutuca de novo, provocando a discussão, perguntando para ele: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou vivo e ativo no planeta Terra, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele, para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Jó provou que me serve, não pelas minhas dádivas, mas pelo meu caráter. Aí Satanás parte para a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe na carne, toca-lhe nos ossos, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a sua defesa, a sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a sua vida. Satanás é um ser limitado, e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Com a permissão de Deus, Satanás saiu dali para colocar uma terrível enfermidade em Jó. Uma terrível enfermidade em Jó. Feridas malignas do alto da cabeça à planta dos pés. Eu imagino a cena. De repente, este homem que já está falido e enlutado começa a sentir uma coceira pelo corpo, a pele vai ficando esbranquiçada, daqui a pouquinho manchas vermelhas pelo corpo, daqui a pouquinho pus se formando debaixo dessa pele que vai se necrosando, a dor cruel, avassaladora. De repente a pele arrebenta, a ferida fica viva e aberta. Esse homem não consegue comer, esse homem não consegue dormir, a dor é assoladora. Diz a Bíblia que ele pega um caco, talvez de telha, para raspar o seu corpo necrosado. Diz a Bíblia que outras bolhas vão se formando, e ele precisa morder essas bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele vai ficando magro, macérrimo, caquético, de couro furado pelas costelas em ponta, o seu corpo encarquilhado, vai ficando mal cheiroso. Ele é uma ferida viva, ele é uma ferida aberta, ele cheira mal, ele é repugnante. A sua mulher olha para aquele quadro horrível e se revolta contra Deus e diz: Jó, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com isso, tenha dignidade, pelo menos dá cabo da sua vida. Deus não é digno de ser servido do sofrimento. E Jó responde para ela, lá no capítulo 2, versículo 10: tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, diz a Escritura, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Mas aí confira comigo o capítulo 2, versículo 11, que vem os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Diz o versículo 12 que eles, levantando de longe os olhos, não reconheceram Jó. Então eles ergueram a voz e choraram. Cada um deles rasgou o seu manto, lançou pó sobre o ar, sobre a cabeça,
E eles se sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum deles dizia palavra nenhuma para Jó, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu pergunto a vocês: esses amigos, esses homens eram verdadeiramente amigos de Jó? Eram amigos de Jó? É claro que eram. É claro que eram. Você já fez alguma visita assim a alguém, alguma vez na vida? 7 dias, 7 noites, calado, chorando, sentado na terra. Já recebeu alguma visita assim nas horas mais difíceis da sua vida? Qual o problema desses homens? O problema desses homens, irmãos, é que num dado momento eles começaram a olhar para Jó, tanta dor, tanto sofrimento, tanta tragédia, tanta crise, e eles começaram a lucubrar, começaram, entre aspas, a fazer teologia. Eles começaram a desenvolver uma lógica simples: toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada, porque ninguém sofre à toa, ninguém sofre sem causa. Então Jó deve ter cometido alguns pecados gravíssimos contra Deus, para esse sofrimento ser tamanho. Mas eles não só pensaram, eles falaram, e não só falaram, falaram para Jó, e assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco, falaram para Jó que Deus havia matado os filhos dele por causa da loucura dele. Falaram para Jó que ele tinha se enriquecido porque tinha roubado os órfãos e as viúvas. E eles foram massacrando Jó, e eles foram passando Jó debaixo de um rolo compressor, e eles foram lançando sobre Jó todas as suas setas venenosas. Sabe o que Jó fez? O que você e eu faríamos? E ele começa a perguntar para Deus: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi os meus filhos? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele fez 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele levantou aos céus 34 queixas. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso garantir a vocês esta noite: pior do que sofrer é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês pararem para perceber, Jó está sendo golpeado por todos os lados. O que ele sofre? Primeiro, ele perde os seus bens. Segundo, ele perde a sua saúde. Terceiro, ele enterra os seus filhos. Quarto, ele perde o apoio da sua mulher na hora que ele mais precisava dela. Quinto, ele perde o apoio dos seus amigos. Dinheiro, saúde, casamento, filhos, amizades, qualquer dessas 5 áreas que forem tocadas em sua vida, desestabilizam você. Diz a Escritura que Jó está reduzido a nada, está no fundo de um poço. Ele é um aborto vivo, ele é uma ferida aberta, ele é mal cheiroso. As pessoas passam e praguejam, as pessoas passam e cortam volta, as pessoas passam e cospem, as pessoas passam e repudiam. Esse homem está no fundo de um poço, não lhe sobra mais nada a não ser um fiapo de vida miserável. E nessa hora que ele está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar: é para cima,
é para o alto, é para Deus. E daquela tragédia, ele arranca do peito uma palavra de esperança e diz: uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Ainda o verei, revestido este meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. E este Redentor é o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras. Quando este homem abre o peito para confessar isso, de repente, Deus rompe o silêncio. Deus rompe o silêncio. E Deus começa a falar. Deus abre as cortinas dos céus. Deus abre as comportas dos céus e despeja em catadupas torrentes do seu conhecimento e da sua soberana revelação a Jó. E Deus então começa a falar, mas Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Ao contrário, Deus vai fazer para Jó 70 perguntas. 70. Todas perguntas retóricas. Deus vai despejando em catadupas sobre Jó torrentes da sua grandeza, da sua majestade, e pergunta para Jó assim: ô Jó, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde tu estavas, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde tu estavas, Jó, quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Ô Jó, me explica aí, onde fica o reservatório do vento? E Deus foi mostrando para Jó a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua soberania. E diz a Bíblia que Jó vai se encolhendo, ele vai se encolhendo, ele vai se encolhendo, ele vai se encolhendo. E então, ele vai reconhecer 5 verdades que vão mudar profundamente a sua vida e a sua história. E a minha esperança e a minha oração é que estas mesmas verdades possam impactar o seu coração aqui, agora, nesta noite. Vá comigo para o capítulo 42, para nós vermos que verdades são essas. A primeira coisa que Jó reconhece, irmãos, está aí no versículo 1 e 2, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Primeira coisa que ele reconhece é a onipotência de Deus. Preste minha atenção nisso, irmãos. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Eu gosto muito de passar pelas livrarias. Toda semana eu procuro visitar uma livraria para ver o que tem de novo. E as obras que mais se publicam no Brasil são livros de autoajuda e como ficar rico rápido. Toda semana tem livro novo nessa área. E os livros de autoajuda dizem para você assim: você é forte, você tem a força, você tem o poder, há poder nas suas palavras, você é um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. Nós somos fracos, mas muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas, irmãos. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. De vez em quando um cosmético dá uma melhorada. Quando chega uma fase assim mais complicada, uma cirurgia plástica ajuda bastante. Mas chega uma hora que nem pitangui dá mais jeito. As pernas vão ficando bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas físicas, nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você já se desesperou da própria vida? Quantas vezes você já gemeu e chorou, e as lágrimas corriam pelo seu rosto nas madrugadas da vida, e você dizia: meu Deus, eu não aguento mais.
Nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você já prometeu para Deus, sinceramente, meu Deus, eu nunca mais quero repetir esse erro, meu Deus, eu nunca mais quero incorrer nessa transgressão, meu Deus, eu nunca mais quero repetir esse pecado. Daqui a pouquinho você está cometendo o mesmo pecado. Não é porque lhe faltou sinceridade, não, é porque lhe faltou o poder. Nós somos fracos. Nós temos fraquezas espirituais, nós somos um ser contraditório, ambíguo, paradoxal, há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, o mal que nós não queremos fazer, esse nós praticamos. Mas o que é magnífico e glorioso, é que apesar de sermos fracos, nós podemos dizer: o meu Deus tudo pode, tudo pode. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele não tem família sem restauração, para Ele não tem problema tão grande que Ele não possa resolver. Ele tudo pode. Portanto, a grande pergunta nesta noite é: quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quando o profeta Isaías estava pensando sobre isso, no capítulo 40 do seu livro, ele começa a dizer acerca de Deus. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense no Atlântico, pense no Pacífico, pense no Mediterrâneo, pense no Índico, pense nos mares, nos rios. Deus mede as águas na concha da sua mão. Vá para o Atlântico um dia e tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Ele diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse pesando ouro, partículas de ouro. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O meu Deus é aquele que chama as estrelas, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Agora pergunte a um astrônomo: qual é o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos? Sabe qual a resposta dele? Eu não sei. Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe. Você sabe que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você pudesse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Deus criou tudo isso, Deus é maior do que tudo isso, Ele tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro universo que nos espanta, não, o micro também. Se você chegar na sua casa hoje, for ao seu quintal, ou a um vaso de planta na sua casa, colhe uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, ela é mais complexa do que a cidade de Cascavel. Chegue em casa agora, daqui a pouco, abra sua geladeira, pegue um ovo, quebre-o, bote na frigideira. Aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou.
Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Descobriu mais, que cada um de nós tem em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se nós despicharmos a fita DNA do nosso corpo, nós teremos 102 trilhões de metros de fita DNA, nós teremos 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no nosso corpo. Daria para dar diversas voltas no nosso sistema planetário. O Dr. Lowe vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e esse Deus tudo pode. Irmãos queridos, quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? A maior necessidade da igreja é conhecer o seu Deus. A.W. Tozer, um dos mais importantes escritores do século passado, ele diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo. A maior necessidade nossa, irmãos, é conhecer a Deus, porque a Bíblia diz lá em Daniel 11:32, que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Se você não tiver uma visão da grandeza de Deus, sabe o que vai acontecer? Os seus problemas serão enormes. Mas se você conhecer quão grande é o seu Deus, os seus problemas ficam pequenos. Eu ilustro isso. Um dia um filho caminhava com seu pai, menino de 4 anos, pela rua, mão dada com o pai. E o menino fez uma pergunta para o pai. Eu acho que todos vocês concordam comigo que toda criança parece que fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Eu não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino voltou-se para o pai e perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou. Não tinha uma resposta compreensível para um menino de 4 anos. Ficou em silêncio, continuou caminhando. Daqui a pouquinho, escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. E o pai disse: filho, olha para cima. Você está vendo aquele avião, filho? Estou vendo, papai, estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, filho? Ah, papai, muito pequeno, estava muito longe, muito pequeno. O pai entendeu, pegou o menino pelo braço de novo, levou no aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado no pátio. O pai chegou bem perto e disse: está vendo esse avião, filho? Estou, papai, estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Ih, papai, grande, muito grande. O pai disse: filho, pois Deus é do mesmo jeito. Quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Mas quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você, e os seus problemas ficam enormes. Agora sei que tudo podes. Segunda verdade que muda a vida de Jó, irmãos, está no versículo 2. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconhece a soberania dos propósitos de Deus. Nós não cremos em acaso,
Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo, nós não temos medo de olho gordo, nós não temos medo de sexta-feira 13, nós não temos medo de passar encruzilhada, nós não temos medo de feitiço, nós sabemos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Louvado seja Deus! Deus não lida com improviso, nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Como diziam os puritanos, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus está permitindo você passar por uma luta, se Deus está permitindo você passar por um vale, se você está sentindo o látego da dor açoitando a sua alma, saiba disso, Deus está no controle, Deus está trabalhando em você, Ele não é contra você, Ele trabalha por você, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam, e você pode dizer com toda a garantia da Escritura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora notem isso, a circunstância não mudou, Jó está doente ainda, está chagado, está cheirando mal. O que é que mudou? O que é que mudou? A perspectiva. Os gregos lá da antiguidade, chegados à filosofia, diziam assim: homem, conhece-te a ti mesmo. Coitado dos gregos, bons filósofos, péssimos teólogos. Sabe por quê? É impossível o homem conhecer a si mesmo sem antes conhecer a Deus. Alex Carrel escreveu um famoso livro chamado O Homem, Esse Desconhecido. É por isso que os teólogos, os reformadores e todos os teólogos da história que escreveram, não começam com a antropologia, com o estudo do homem, começa com o estudo de Deus, porque só quando o homem conhece quem Deus é, o homem reconhece quem Ele é. Eu tenho visto alguns testemunhos engraçados até, nas igrejas. A maioria dos testemunhos giram em torno disso: a minha perna estava inchada, desinchou. A minha unha estava encravada, desencravou. Graças a Deus, porque a perna estava inchada e desinchou, porque a unha estava encravada e desencravou. Ok, graças a Deus. Mas quando é que nós vamos ouvir o seguinte testemunho? Meus irmãos, eu estou passando uma luta tão grande, eu enfrento um problema de saúde grave, a medicina diz que eu não tenho cura, e eu estou orando para Deus e a cura não chegou. Eu estou passando um momento difícil dentro da minha família, a morte bateu na minha porta, o luto invadiu a minha casa, eu estou enfrentando uma crise no meu casamento. Na hora que eu mais precisava do meu cônjuge, ele me deixou. Na hora que eu mais precisava dos meus amigos, eles me acusaram. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o meu Deus tudo pode, o meu Deus está no controle, os planos do meu Deus não podem ser frustrados. A terceira coisa que mudou a vida de Jó está aí no versículo 3, confira comigo. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para você entender isso aqui, você tem que ler o livro todo, talvez de uma sentada só, melhor ainda, porque às vezes a gente pensa que Jó sofreu tudo isso calado. Não, ele não ficou calado, em momento algum ficou calado. Jó falou muito, e ele fez 3 coisas: ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. E na hora que você e eu estamos sofrendo, nós começamos a reclamar. Não somos diferentes de Jó. Questionar, não somos diferentes de Jó. Nos defender, não somos diferentes de Jó. Sabe o que acontece? Jó falou muita coisa sem saber o que estava falando. E com isso eu aprendo uma coisa: quando você encontrar alguém que parece que sabe tudo, que é sabichão demais, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que sabe muito pouco.
Porque o sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque quanto mais você sabe que sabe pouco. Porque o que você não sabe é mais do que o que você sabe. Então não dá para ficar na presença de Deus de crista alta, de peito estufado. Quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você vai ser, mais quebrantado você vai ser, mais de cara no chão você vai estar. Quem poderá estufar o peito na presença daquele que é o Rei da Glória? Quando o próprio discípulo amado, que reclinava no peito de Jesus, quando o viu na majestade da sua glória, caiu como morto aos seus pés. Quarta verdade que mudou a vida de Jó, confira comigo o verso 5. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí eu entro em crise, profunda crise. Sabe por quê, pastores, que eu entro em crise? Parece que não combina o capítulo 1, versículo 8, com o capítulo 42, versículo 5. Porque lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso não é elogio barato de um amigo rasgador de seda, bajulador. Quem disse isso foi o próprio Deus. E Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem o diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que é o homem mais piedoso da terra, pode fazer uma declaração dessa? Eu te conhecia só de ouvir. Eu gostaria de responder isso fazendo outra pergunta. Você conhece a Deus? Conhece? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Deixa eu ilustrar. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. O sonho da vida dele era ver o mar. Um dia comprou uma passagem de ônibus e foi para o litoral. Quando ele viu o mar, ele ficou encantado. E ele solta uma exclamação do fundo da alma e diz: agora eu conheço o mar. Aí se aproxima dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Lá em João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em outras palavras, a própria essência do céu, a própria essência da eternidade, a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Portanto, o céu vai ser dinâmico, inédito, todo dia. Há poucos dias um adolescente chegou para mim e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Falei: você está ficando maluca, filha? Não quero ir não. Falei: mas como assim? Me explica isso. Ah, pastor, porque a ideia de céu que eu tenho é que eu vou estar sentada numa nuvem, com a harpa na mão, tocando, cantando. Vai chegar uma hora que eu vou me encher disso. Eu quero uma coisa nova para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o céu vai ser tão glorioso, que você vai conhecer a Deus, você vai amar a Deus, você vai fruir a Deus, você vai exaltar a Deus, você vai experimentar a delícia de estar na presença de Deus, e nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar isso. E se você não gosta de trabalhar, deixa eu dizer, você também está encrencado, porque lá no céu nós vamos servir a Deus, vamos trabalhar.
Agora pense comigo, dizem os estudiosos, eu não sei se isso confere, que foi Albert Einstein quem disse isso, que nesse corpo que fica cansado, que fica enrugado, que fica velho, que fica caquético, nós conseguimos fazer tanta coisa linda, sem usar sequer 10% do nosso potencial. Já pensou o que você e eu não vamos fazer com um corpo 100% turbinado pela glória? Um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, com um corpo de glória, diz a Bíblia que ele entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou no seu corpo de glória, ele saía lá de Jerusalém no sul, e aparecia lá na Galiléia no norte, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, diz a Bíblia que ele foi assunto aos céus fisicamente, recebido entre nuvens. E eu pergunto para você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? A velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Que se Jesus voltou para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto a você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Quando Jesus estava no Getsemane, Pedro pegou a espada para cortar a orelha do Malco. Jesus disse: guarda essa espada, Pedro, se eu precisasse dessa ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam do céu à terra? Num estalar de dedos? O que significa isso? Significa que os anjos não estão presos às mesmas leis que nos governam aqui, e nós seremos como os anjos lá no céu. Não que não teremos um corpo, mas vivemos na mesma dimensão. Em outras palavras, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos povoar e habitar e reinar com Ele, nos novos céus, na nova terra, em todo o cosmos restaurado de Deus, e nós vamos conhecer a Deus, e nós vamos glorificar a Deus, e nós vamos fruir a Deus. E agora eu posso entender o que Jó está dizendo: eu te conhecia só de ouvir, só estou arranhando a superfície, Senhor. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. E agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque nem toda a eternidade será suficiente para nós esgotarmos esse conhecimento de Deus. A última verdade que muda a vida de Jó está no versículo 6, confira comigo. Ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconhece a enormidade do seu pecado, e mais uma vez você e eu entramos em crise, porque essa confissão fica bem, talvez na boca de um ladrão, de um assassino, de um adúltero, de um corrupto, mas na boca do homem mais piedoso do mundo, eu me abomino, eu me arrependo, no pó e na cinza. Como assim? Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que mais choram, lamentam e sofrem pelos seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. A pessoa que está longe de Deus, nem consciência de pecado ela tem. Há poucos dias eu me choquei em São Paulo. O cidadão recebeu 3 mil reais para matar uma pessoa, pistoleiro de aluguel. Ele não conhecia essa pessoa nunca tinha falado mal dele, essa pessoa nunca tinha feito mal para ele. Ele pegou 3 mil reais, botou no bolso e foi lá e deu 5 tiros na pessoa, matou a pessoa, foi para casa, tomou um banho, jantou e dormiu. Nenhuma crise, nenhuma culpa, nenhum pesar. Quantas pessoas estão chafurdadas na lama, no lodo, nenhuma culpa, nenhum pesar, nenhuma confissão.
Mas quanto mais perto da luz você está, mais você enxerga as suas máculas. Quanto mais perto de Deus você está, mais você reconhece o seu pecado, porque na presença deste Deus santo, 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 até os serafins cobrem o rosto. Mas agora chega o verso 10, e diz a Bíblia que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Você já perguntou por quê? Você já perguntou por que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Eu vou fazer uma perguntinha para você. Alguém já falou mal de você? Eu acho que vocês são tão crentes e tão piedosos que nunca ninguém falou mal de vocês, não é verdade? Como é que você reage quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Dá pulos de alegria? Você dá glória a Deus? É assim que você reage? Eu pergunto a vocês, o que vocês acham que Jó fez quando os amigos dele o chamaram de ladrão? O que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos chegaram para ele? Você é um adúltero. O que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos chegaram para ele e disseram: olha, ô Jó, Deus matou os seus filhos por causa da loucura sua, além de enterrar os meninos, ainda recebe a culpa dos meninos morrerem. O que você acha que ele sentiu? Você acha que ele ficou feliz? O que ele fez? Ele se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu. Quem se defende tem o que no coração às vezes? Mágoa, dor, tristeza, decepção, revolta. Sabe o que Deus está falando para Jó? Saia, meu filho, saia do campo da defesa, entre, meu filho, na brecha da intercessão, porque enquanto você se defende, pode ter mágoa no seu coração, mas quando você começa a orar por alguém, não dá para ter mágoa mais. Você não consegue orar por uma pessoa e ter mágoa dela ao mesmo tempo. Quando você ora, Deus cura você, e Deus cura a pessoa por quem você ora. E Deus vai restaurar as 5 áreas que o diabo quis destruir na vida de Jó. Todas as 5 áreas Deus restaurou. Primeira área que Deus restaurou, confira comigo, versículo 16, do 42, Deus restaura a vida, a saúde de Jó. Ele viveu mais 140 anos, viu os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus é o Deus que cura ainda hoje. Segunda área que Deus restaurou, as finanças. Olha comigo o verso 12. Se você comparar capítulo 1, versículo 3, com 42, 12, você vai descobrir um fato curioso. Deus deu literalmente em dobro. Dobro. Se ele já era o mais rico lá atrás, agora ele é duplamente o mais rico. Eu quero dizer para você que o nosso Deus ainda é o Deus da restituição. Terceira área que Deus restaurou, as amizades. As amizades. Olha o verso 8. E eu acho isso maravilhoso. Sabe o que Deus faz? Os caras massacraram Jó. Acusaram Jó de ladrão, de adúltero, de roubar os órfãos e as viúvas, de ser louco. Aí Deus fala para ele o seguinte: olha, para eu restaurar vocês, vocês vão ter que ir lá no homem que vocês criticaram. Lembra daquele homem que vocês falaram mal dele? Pois é, vocês vão ter que ir lá. Vocês vão ter que mudar a opinião acerca dele. É aquele homem que vai orar por vocês, e eu vou escutar a oração daqueles homens que vocês massacraram, daqueles homens que vocês falaram mal dele, daqueles homens que vocês acusaram injustamente, pois é aquele homem que vai orar por vocês, e é a oração dele que eu vou ouvir, e eu vou restaurar vocês, quando aquele homem orar por vocês. Sabe o que Deus está fazendo? Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou falar uma frase aqui, se você guardar essa frase, já me dou por satisfeito nessa noite. Cuide da sua piedade, e Deus cuidará da sua reputação.
Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, as pessoas que criticaram vão ter que mudar de opinião a seu respeito. Quarta área que Deus restaurou: o casamento. Agora, pensa comigo nessa cena. Quando Jó estava numa magrela, no fundo do poço, a mulher dele disse para ele assim: o homem morre logo, cara, morre, você está incomodando já, chega, não aguento mais, morre, homem. Agora o Jó está com saúde, cheio da grana, no topo da pirâmide. Se fosse hoje, eu acho que eu chegaria para ela e falei: você queria que eu morresse, né? Agora eu estou noutra também. Deus não faz a obra pela metade, Deus faz a obra completa. Deus cura feridas, Deus restaura vasos quebrados, Deus devolve amor onde não tinha mais amor, Deus restaura completamente. Há poucos dias, uma mulher chegou para mim, disse: pastor, eu estou me divorciando. Falei: é mesmo, filho, você está divorciando? Falei: estou me divorciando. E eu perguntei para ela assim: mas por que, filha? Ah, pastor, secou. O senhor entende a minha linguagem? Secou. O senhor quer que eu bote legenda ou está claro? Secou. Falei: é, filha, secou? É, secou. Falei: então, minha filha, tem esperança, ué? Ela arregalou os olhos. Falei: como assim tem esperança? Você não leu a Bíblia ainda não? Não leu lá que a vara de Arão estava seca e ela floresceu? Pois Deus floresce o que está seco, minha filha. Lá: ah, pastor, o senhor não entende a minha linguagem, não estou falando para o senhor que morreu. Está claro agora? Morreu. Falei: filha, então tem esperança. Você não leu na Bíblia que Jesus ressuscita mortos? É, Jesus ressuscita mortos, Ele ressuscita os sentimentos do seu coração. O pastor, o senhor está maluco, o senhor não está me entendendo não, estou falando para o senhor que acabou, entendeu agora? Falei: filho, então tem esperança, porque a Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Você não vai divorciar agora não, você vai me dar uma semana, nós vamos morar junto, depois você volta para falar comigo. Na semana seguinte já voltou, falou: pastor, acabou a vontade de divorciar, Deus curou meu coração, Deus restaurou minha alma e estamos juntos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: Deus é o Deus que restaura casamentos quebrados. A última área que Deus restaurou foram os filhos. Confira comigo o capítulo 1, versículo 2, para ver quantos filhos ele tinha. 7 filhos e 3 filhas. Agora capítulo 42, versículo 13. Quantos filhos ele teve agora? 7 filhos e 3 filhas. Aí você pergunta: então, não estou entendendo. Que se Deus restaurou tudo em dobro, se ele tinha 10, devia ter 20 agora. Como entender isso? Quando morre uma ovelha, você perde uma ovelha. Mas quando morre um filho, você não perde um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de enterrar o seu filho, e um amigo se aproxima dele e disse: meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Ele disse: não, eu não perdi meu filho. Você perde alguém, você não sabe onde está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho. O meu filho está no céu, o meu filho está com Jesus. Eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou plenamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: o nosso Deus é o Deus que restaura. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Talvez a sua vida financeira está complicada, a crise chegou,
A inflação voltou, empresas estão fechando, pais de família estão sendo despedidos do seu emprego, o medo do futuro está aí rosnando nos seus ouvidos. Mas eu quero dizer para você que o Deus a quem servimos é o Deus da restituição. Talvez você entrou aqui hoje com a sua saúde abalada, com um diagnóstico sombrio do médico, quem sabe até fazendo um tratamento complicado, quem sabe até a medicina já disse que não tem jeito, mas nós estamos na presença daquele Deus que tem jeito para tudo, Ele tudo pode. Talvez você entrou aqui, meu querido, com seu casamento abalado, você até pensou já em divorciar, quem sabe já até foi no advogado, quem sabe até o processo está em andamento. Talvez você entrou aqui e o seu coração está gelado, diz: acabou, não tem mais sonho, não tem mais sentimento, não tem mais romantismo. Eu quero dizer para você que Deus está aqui, Ele é o Deus que restaura casamentos quebrados. Talvez você está aqui, mas seus filhos estão longe. E Deus é poderoso para restaurar seus filhos nessa noite. Talvez você está aqui, mas aquele amigo que andava com você, que era fiel a você, que era seu companheiro de todas as horas, das lágrimas e das celebrações, se voltou contra você, puxou o seu tapete, apunhalou você pelas costas, e uma mágoa se instalou no seu peito. Eu quero dizer para você que Deus está aqui para trazer no seu coração um espírito de perdão, de cura e de reconciliação. Sabe o que Satanás queria com Jó? Botá-lo longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos, que maravilhoso Deus nós temos. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus por esta palavra. Fiquemos em pé, amados, após esta palavra tão abençoada. Vamos cantar novamente com grande é o meu Deus. Vamos declarar isto ao Senhor, cantando, depois teremos o momento da oração, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, declarando a sua grandeza, seu poder, sua majestade. Ele está acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Enquanto cantamos essa canção, com grande é meu Deus, você que quiser, desejar, colocar alguma situação especial diante de Deus, eu queria convidá-lo a sair do seu lugar cantando, e que viesse aqui diante, perante o altar, e depois o pastor Hernandes Dias Lopes vai impor as mãos e vai orar com aqueles que vierem aqui à frente, em nome de Jesus. Você que foi tocado, quer colocar uma situação diante de Deus, sai do seu lugar já, vem aqui diante do altar. Enquanto você está vindo, nós vamos cantando com grande é meu Deus, e depois da canção, o pastor Hernandes vai orar por nós e dar a bênção em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Cantarei quão grande. Venha perante o altar. Pode aproximar um pouco mais a escadaria do altar. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Cheguem mais perto para dar mais espaço, por favor. Em majestade e luz, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Adore a Deus, este é o nosso Deus, grande, poderoso, aleluia, glórias ao Senhor. E as trevas vão fugir,
noite. Vem no altar de Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos. O tempo está em suas mãos. Começo e o O fim. começo e o fim. Começo e o O fim. começo e o fim. Ele é poderoso. Ele está acima de tudo. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Aleluia, Senhor. Tu és digno do louvor. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E a tua alma vai cantar a grandiosidade de Deus. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Canta minha alma. Canta minha Então, alma Senhor. a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Aleluia. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos orar ao Senhor. O pastor Hernandes vai orar para aqueles que vieram perante o altar. Ó Deus querido, Deus grande e temível, soberano Senhor dos céus e da terra, Criador do universo, sustentador da vida, nosso Deus, Salvador, Senhor, Rei, nosso conselheiro, nosso consolador, nosso restaurador.
invocamos o teu nome e te adoramos, porque tu és digno. Aqui está o teu povo, povo comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Aqui estão tuas ovelhas, amadas do teu coração, templos da tua morada, menina dos teus olhos. Aqui estão aqueles, ó Deus, por quem Cristo verteu o seu sangue, surgiu e ressurgiu dentre os mortos, voltou aos céus e está intercedendo por nós. Te adoramos porque tu és o Deus da nossa vida, a nossa esperança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa recompensa, a nossa alegria, a nossa paz, a razão da nossa vida. Abra os olhos do nosso coração nesta noite, dá-nos uma percepção da tua grandeza, da tua majestade, da tua glória, da tua soberania. Invada a nossa mente com a tua grandeza, Senhor. Enche o nosso coração da doçura da tua presença e trata do teu povo nesta noite, trazendo cura para o enfermo, trazendo libertação para o cativo, trazendo restauração para aquele que está perdido, trazendo renovo para aquele que está desanimado, trazendo alento de vida para aquele que está abatido de espírito. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória nesta casa, nesta noite, e permita, Senhor, que o teu povo volte para casa com o brilho da tua glória no seu rosto, com a promessa da vitória em suas mãos, e que o teu povo possa viver para o louvor da tua glória. Que os dias de vida que temos ainda, Deus, vivamos na tua presença, vivamos com gratidão, vivamos para celebrar este nome que é sobre todo nome, o nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sustenta a tua igreja, anima a tua igreja, fortalece a tua igreja, reaviva a tua igreja, levanta a tua igreja no poder do teu Espírito, para que nessa cidade o Evangelho seja vivido e seja proclamado com autoridade, com graça, com unção, e que muita gente venha te conhecer, que haja uma abundante colheita aqui para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém. Povo de Deus, povo amado de Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que o Senhor faça resplandecer sobre vós a sua face e vos dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável do Pai, que a comunhão, a alegria, a unção e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Aleluia, amém. Dê um abraço, umas 10 pessoas estão ao seu lado. A nossa gratidão, que Deus abençoe. Vão na paz em nome do Senhor. Deus a todos abençoe. Vão na paz. Obrigado pela sua presença nesta noite festiva. Deus a todos abençoe.